Bom, pessoal, novamente aqui eu, Fred John, eu hoje me apresentei, cara. Fred John, Carlos Torres, professor Ademar Ramos aqui hoje na casa do professor Ademar, contando sobre vários temas filosóficos, mas agora a gente vai falar sobre um que acabamos de conviver com ele, com essa história, com essa maluquice de 11 de setembro, todo mundo acompanhou na televisão, né? O que foi o World Trade Center, a queda das Torres Gêmeas. Ademar, o que a gente pode dizer a respeito disso, dessa simbologia muito forte que foi detonada em 11 de setembro de 2001? Primeiro é o que antecedeu. Muitas pessoas viam o tal de Portal 1111, né? Exatamente. O famoso 1111, Portal 1111, todo esotérico, espiritualista falava do Portal 1111, mas nunca ninguém decifrou, não é? E depois teve o Portal 1111, que é exatamente dia 11, derrubar as duas torres, que foi o 11, né? Que é exatamente o Portal 1111. E ninguém mais comentou. Então começou ali, nesse portal. Mas no dia 11 de setembro de 2001, nós tivemos aquele atentado terrível, né? Que derrubou as torres, fora o restante, Pentágono, outro que caiu, etc. Vamos falar nas torres, né? Então, isso já foi previsto por Nostradamus, Michel de Nostradamus, né? Michel de Nostradamus nasceu no dia 14 de dezembro de 1503. Que é o dia que você nasceu. Eu falo isso porque sou aniversário. Só que eu não nasci em 1503, nasci um pouco depois. Né? Mas ele tem na sua profecia, ele acertou na cabeça. Porque ele falou que no dia de Marte, que é terça-feira, né? No dia de Marte, que é dia 11. Por que 11? Porque o arcano 11 é o planeta Marte. Arcano 11 é Marte. Terça-feira é dia de Marte, é o dia do ferro, é o dia da guerra, na terça-feira. Ele falou que do céu virá um rei do rigor no dia de Marte, e no sétimo mês, no final do milênio. Que depois a Igreja Católica deduziu que era 1999. A Nostradamus não escreveu 1999, ele escreveu no final de milênio. Depois quem escreveu os livros colocou, né? 1999. Mas ele acertou na cabeça, porque do céu veio o rei do rigor, não é isso? E na terça-feira, dia de Marte, dia 11, e aí aconteceu no sétimo mês. A gente fala setembro como 9 aqui, mas é setembro. A palavra diz setembro é 7, outubro 8, novembro 9, dezembro 10, janeiro 11, fevereiro 2. Outro calendário. Jesus nasceu em fevereiro, dia 24 de fevereiro, não em dezembro. A Igreja Católica que mudou o calendário, né? Mas até o nome mantém, mas o calendário astrofísico, real, oficial, astronômico e astrológico. É setembro, é outubro 8, novembro 9, dezembro pela lógica, janeiro 11, fevereiro 12, né? E Jesus nasceu no último signo de Peixes, o signo de Peixes, que é exatamente em fevereiro, né? Final de fevereiro. Então veja que ele acertou, né? Depois ele acertou o mês, acertou o ano, né? Porque ele falou o final dos tempos. Quando é que aconteceu? A igreja fala 1999, final dos tempos, mas não é, porque a medição é século, né? Até o final do século. Século é total de 1000 anos. E século é coletivo de ano. Então tem que ter um ano completo para ter a unidade, senão não tem a unidade, concorda? Então veja, 2001 começa no dia 20 de março no calendário oficial, não no católico, no oficial, astronômico. É 20 de março de 2000, né? 2001, e vai terminar no dia 20 de março de 2002, que é o primeiro ano, né? Do próximo milênio. Ele acertou no sétimo mês, porque foi em setembro, né? Antes de fechar o ano, que fechou o ano dia 21 de março de 2012. Isso, 2002. Perdão, 2002. Então fechou exatamente o ano, né? Então ele acertou no ano também, não é? E depois ele falou o seguinte, que virá na outra quadra seguinte, Dalgomoá. E Dalgomoá o mal vai imperar, né? Com esse advento, e depois desse rei do rigor, depois virá o rei do amor, que vai reconstituir o bem na terra. E ele acertou. E sabe qual foi incrível? Sabe que número que deu na loteria no dia seguinte ao atentado, na quarta-feira? Qual foi? Foi no dia 12, né? Deu 16666. O que é 16? 16 é o arcano Torre, né? Que é o seu sobrenome, né? Torre, né? Não tem nada a ver com a queda da torre. Então, Torre, né? Então veja, aí é a torre.
Então todo mundo viu esse arcano vivo, todo mundo viu, né? O arcano. Como é que é o arcano 16 no tarô? É a torre caindo. aí tem dois seres caindo, perdendo a coroa, a riqueza caindo, e você vê que vem um castigo dos céus, né? Que é um raio, né? Que vem do céu, né? Que é o rigor, né? Então todo mundo viu esse arcano vivo, né? E a gente viu fisicamente acontecendo no Trade Center, né? Então automaticamente, né, isso aconteceu 16. E quem que fez isso? A besta, que é 666, o mal, né? Por isso o anticristo. 16, Então 16 torre e 666 é o número da besta. Aí eu falei, caramba, se é verdade, daqui a 5 escrutínios, né, vai ter que ter algo que comprove. O que é escrutínio? Jogos, né? Ah. Aí, depois de 5 escrutínios, sabe que número que deu? Porque é um número fantástico, nunca, quanto tempo fazia que não saía, acho que nunca tinha saído, 666. Saiu novamente, saiu 9666. O que é 9? Adepto, homem perfeito, Dalgomoá, que vai constituir bem o anticristo e o Cristo, né? Então ele acertou em cima, Melquisedeque, e ainda comprovado pela loteria brasileira, que hoje ela é a base da numerologia. Porque os Estados Unidos, com o atentado da torre, deixou de ser o país que vai comandar na ordem mundial, e isso passou para nós, para o Brasil. Seria né? um código de Exatamente, foi a transição. Exatamente, a transição. Isso quer dizer então que depois do World Trade Center e de tudo isso que aconteceu, o império ou o poder do mundo, no terceiro milênio, vai descer do hemisfério norte para o sul. Para o hemisfério sul, para o Brasil. Já foi. Já desceu. Já está conosco. Mas já faz um tempo que você está com a gente, né? A gente Sim. Essa civilização já mudou. Isso foi, até antes já veio, né? Desde antes essa mudança, ela foi em 1951. Essa mudança foi bem antes, né? Só que os acontecimentos que determinaram, a partir de agora, né? A data, foi o atentado da torre. E veja que interessante, além disso, né? 16, né? É o arcano, né? Todo mundo viu a torre sendo destruída, que é igualzinho à figura do tarô, né? O tarô arcano 16. E o Apocalipse, que quer dizer revelação, tem 16, tem 22 trechos. Apocalipse 1 é lâmina 1 do tarô, Apocalipse 16 é lâmina 16. Cada lâmina do tarô corresponde a uma carta a um trecho do Apocalipse. Aí, logo de cara, eu já fui ver o Apocalipse 16. E lá sabe o que fala? Lá fala do rio Eufrates. O Eufrates vai secar, e quando o Eufrates secar, o vermelho estiver marchando, vai ser a batalha de Armagedon. Exato. Então, mas Batalha de Armagedon. já E ali 16, o que é o arcano 16? É o derrame das 7 taças da ira de Deus, né? E já aconteceram as 7 taças da ira de E a Deus. energia que tem no Vale do Armagedon, É de morte, né? Ali é uma fede coisa defunto, né? esquisitíssimo aquilo, né? Onde a gente vê o Monte Carmelo, todos aqueles montes, né? Longe, né? Da transfiguração de Jesus. Transfiguração, ponto. Monte da Ascensão. É gigantesco, assim. É um gigantesco. vale muito grande. E ali a gente sente morte ali, né? Um lugar muito, por causa do histórico, né? Então veja, a Batalha de Armagedon. Então isso tem Apocalipse 16. Então o que fala Apocalipse 16? Que o anjo vai jogar 7 taças da ira de Deus. A primeira joga na terra, polui a terra. A segunda joga, já teve isso, né? Como um sinal, que foi o Golfo do México. Petróleo. Aliás, desculpe, a poluição da própria terra, né? Que está acontecendo, né? Aí a segunda joga no mar. Aí o Golfo do México. A outra joga nas fontes de água que estão poluídas, né? Inclusive o degelo dos polos, né? Aquela água que é potável está virando água salgada, então é perdendo água, né? É aí que vem a grande reservatório de água. O quarto joga no sol. O sol fica ativado com a taça da ira de Deus e joga um calor insuportável, né? Porque a gente está sentindo. As explosões coronárias lá? Isso, são as explosões solares. Parece uma taça, né? É a quarta taça jogada. A explosão é uma taça. É a quarta taça. E provoca as explosões solares, né? Sim. Então veja, hoje o índice de radiação ultravioleta é 13,6, no máximo de 14. Nunca passou de 2,5.
Então hoje o Sol está cancerígeno, causa câncer, gente. ele queima, ele abrasa, né? E E explode. sempre que tem uma explosão no Sol, 14 dias depois, É o que nós falamos explode o Sol dentro da Terra. Depois do coração. Então, e aí dá o quê? Dá vulcão, maremoto. Eu falo explosão voltada para a Terra, se está do outro lado não, né? Tudo bem. Voltada para a Terra, o efeito é menor, né? Então veja, já foi jogada no Sol, né? Depois jogou onde? Jogou na besta. E a besta fica fazendo besteira no mundo, é o que a gente está vendo, é só da besteira. É besteira na política, é besteira na família, é besteira na sociedade. Qualquer ordem. É uma besteira generalizada que a gente está vendo, né? Erros muito grandes, né? Porque está sendo jogada na besta. A cesta joga no Eufrates que ele seca e quando está seco, passa E os o Eufrates, vermelhos, para quem não sabe, fica ali em cima do fica, Irã. fica em Bagdá. Tem o Rio Tigre em Bagdá e Eufrates. Passam 2 rios, né? Ali é Eufrates, esse daí. E já secou. Só falta passar o vermelho marchando, né? Que vai ser o sinal da batalha. Esse é o presságio? Qual é o presságio? E o sétimo, né? A sétima taça, joga no ar. E no ar é aqueles vulcões lá da Islândia, vulcão do Chile, né? Tá. Então veja. Não tem um mega vulcão em cena? As taças já foram jogadas apenas para avisar, já aconteceu. E de uma vez só já foram jogadas também. Foi jogado no Japão. E 14 dias antes do terremoto do Japão também teve uma explosão solar Você acha que é um significativa. aviso? É uma Então, alerta? o Japão ele vai esperar o dia 22, do seu livro que você escreveu, né? De dezembro. Já aconteceu, né? Já. Quer dizer, já atacou a terra, porque entrou mar, saiu sujeira para o mar, atacou a terra, do mar entrou na terra, poluiu tudo, atacou o mar, não é isso? Com a água radioativa que vazou da usina, com toda a sujeira que voltou para o mar, atacou as águas, né, os rios, ficaram sem água potável, atacou o sol, né, porque 14 dias antes teve a explosão significativa, né? Depois atacou a besta, que a besta é quem fez isso, e o ar, não é isso? Por Fukushima, né, que espalhou toda a De radiação. uma vez do ar. só fez um. Só não teve a batalha de Armagedon, porque o Japão não está à distância. Ele vai participar de uma guerra mundial, mas já teve este ensaio. E o Apocalipse fala também que em 1 hora vai subir uma cidade nova, a Babilônia, a prostituta que corrompeu os mercados do mundo. É o que os Estados Unidos fez. Dólar sem lastro, hoje dólar não tem valor nenhum, está uma crise mundial, ninguém sabe como vai pagar a conta, teve a crise imobiliária, agora é a crise financeira que ninguém sabe o que vai acontecer, os Estados Unidos está falido e isso vai provocar guerra. Né? A China não aceita mais dólar, os Estados Unidos... Os vermelhos que vão passar o Eufrates seriam os chineses? Pode ser chinês ou pode ser qualquer país de bandeira vermelha. Né? Isso é Né? Pode ser iraniano, pode ser turco, qualquer um. Né? Está para acontecer agora, até 2 anos é previsto. Né? Então veja, a cidade nova, que é a Babilônia, já teve o balão de ensaio. Qual que foi? New Orleans, em 1 hora acabou com New Orleans, o Katrina. Até né? hoje não Katrina. se recuperou. Então veja, o teste de tudo isso simultâneo já aconteceu no Japão. O que falta é acontecer agora de uma forma generalizada. O que aconteceu no Japão, numa forma maior, que vai pegar hemisfério norte e um 7º de influência sobre a Terra. De que forma você acha que pode acontecer isso? Vai acontecer exatamente como... Eu fiquei muito assustado, né? Porque se você olhar na África, nos Estados Unidos, na América, na Austrália, existe uma força dentro da Terra que está crescendo. E o lugar está murchando e outro... Se você olhar na África, nos Estados Unidos, na América, na Austrália, existe uma força dentro da Terra que está crescendo. E um lugar está murchando e outro está crescendo. Então, se a gente olhar o norte da Austrália, está subindo 4, 5 metros por dia. Caramba! No fundo do mar. E aparecendo trincas enormes nos Estados Unidos, em várias ilhas, trincas na África. É sinal que a Terra está levantando.
E o que pode acontecer? Aquele material fundido em alta temperatura, pode ser debaixo da terra ou pior, debaixo do mar. O que acontece? Tudo aquilo vai subir devido a essas rachaduras, que elas estão na superfície, mas pode ir lá para o fundo. Encontra um bolsão de gás, bolsões de bilhões de metros cúbicos de gás, bilhões de metros cúbicos de petróleo, né? Explode, imagina o tsunami. Tsunami de 200 metros de altura, que limpa tudo, mata uma quantidade absurda. E todo aquele material vulcânico, químico, né, saindo, aqueles gases tóxicos, mata os seres do mar, polui os seres da terra, cai na terra, vai poluir a terra, vai poluir as águas, né? Aí vai escurecer, né? Os 3 dias de escuridão. 3 dias de escuridão. Onde isso acontecer, que é 1/7 do planeta, né? Vai escurecer. E aí não vê o sol. Então não vê o sol, aquilo que cria uma capa muito quente, que depois esfria, é vapor d'água, aí começa a cair pedras de 40, 50 quilos, né? Nossa, de pedras onde estiver acontecendo isso. E depois vem trombas d'água. Então aí vem enchentes, vem inundações, que nem aquelas antigas que aconteceram. Isso que eu estou falando já aconteceu no passado. Aí então vem toda aquela carga negativa. A última vez que isso aconteceu foi... Então acontece tudo de uma vez só. Isso tudo aconteceu em Poseidon, em 9564, na época da Atlântida? Não, ali foi devido a uma guerra, né? E a consequência da guerra teve um efeito similar também, né? Que foi a pedra de mal que caiu, né? Que foi um meteoro. Mas nesse caso, tudo está dizendo, pelas rachaduras que estão aparecendo no planeta, nos Estados Unidos, no Atlântico, no norte, em Oregon, né? Na região do Canadá, essas trincas estão se espalhando no mundo inteiro. No Japão elas abrem e fecham essas trincas. Nossa. Então a Terra está totalmente estável. Né? Alberto, então o que eu falei não é absurdo, isso já aconteceu várias vezes. Só que a gente não tem na nossa história. Né? Esses presságios são visões que você tem ou projeção astral? É verdade, uma curiosidade que a gente tem. Isso, a gente, como nós trabalhamos, né, dentro de escola de iniciação, tradição iniciática, existem as profecias. E as chamam profecias iniciáticas, que se somam, né? As incas, as maias, as tradições proto-iranianas, as tradições tibetanas, as tradições do mundo inteiro, né? Inclusive das freiras, todas elas. A de Fátima, que é essa batalha de Magedona, que é a última, né? Então, a minha avó dizia que quando tem muita fumaça, tem fogo, né? Então, quando muita profecia está dizendo de várias origens, né? Uma mesma coisa, é sinal que tem, né? Não é uma profecia isolada, né? Tá? Então, existem as profecias, mas existe também uma percepção, né? Que a gente, de vez em quando, pode entrar numa outra realidade e ver, né? Por exemplo, aquele maremoto que teve, né? Que matou 330 mil pessoas na Malásia, lembra disso aí? Sim, 2006. Esse eu avisei que ia acontecer. Você tem contado 25 dias antes. Né? 25 dias antes, falei, né? E aconteceu. É verdade. Então, quando o programa foi ao ar, porque eu gravei no dia 1º de dezembro, ele foi no ar no dia 26 de dezembro. E quando foi no ar, dia 26, foi exatamente no ar dizendo que ia acontecer, e no dia 26 estava mostrando acontecendo. Aconteceu, Foi incrível. Agora vou te fazer uma pergunta, se você não quiser responder, não responda. O que tem a ver Nostradamus com você? Olha, a gente segue a mesma linhagem, né? A mesma linhagem de profecia. Não é que eu não sou profeta, né? Mas é algo que me chama a atenção, é algo que acertei muito já, não é? Embora eu não seja profeta, mas você está vendo, aparece na luz astral, você enxerga, você é obrigado a falar, e a hora que você vai ler acontece, né? Então aí você vai, puxa, aconteceu, né? É engraçado que você nasceu no mesmo dia. Então, nesse aspecto, sim, né? Depois ele era médico, né? E eu sempre quis ser médico, né? A coisa que eu mais entendo, né? Embora seja formado em engenharia, é medicina, né? Eu sempre gostei de medicina, me interesso muito, até hoje, por medicina, né? E na magia, no ocultismo, na tradição, né? Tudo isso temos muito em comum, né? Muito em comum. Bom, pessoal, a gente conversou bastante aqui sobre esse tema tão polêmico, né? Mas a gente tem muito mais ainda para falar com o professor Ademar. Daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Você vai fazer a leitura? É.
Olá, amigo internauta, estamos aqui mais uma vez reunidos aqui na casa do professor Ademar Ramos. Todo mundo já conhece bem o Ademar. Eu aqui com o meu grande amigo Carlos Torres para vocês, trazendo mais um tema muito especial aqui para... Na verdade é um tema muito contemporâneo, né? Todo mundo já fala sobre 2012, as profecias maias, o que vem a ser 2012, na verdade, com relação não só às profecias, mas ao movimento do planeta, tudo mais que a gente pode considerar. Ademar, você que está estudando bem essa questão ultimamente, o que você pode dizer para o nosso amigo internauta que tem a ver com essa questão das profecias, do próprio consistência do planeta nesse tempo de 2012, 2013, o que você pode dizer para o nosso amigo? Bom, para iniciarmos essa exposição, primeiro, 2012 não vai ser o final do mundo vai continuar sem problema nenhum, mas vai acontecer o final do ciclo de peixes, ou seja, este ciclo que vai terminar, segundo a profecia maia, dia 21 de dezembro de 2012, e segundo as profecias iniciáticas, 3 meses depois, ou seja, 20 de março de 2013. Por quê? Porque os maias usam a referência solstício, e a tradição iniciática usa o calendário verdadeiro, o calendário astronômico, astrofísico, real, astrológico, que é um só, né? E usa o ponto vernal, e o ponto vernal é 20 de março de 2013. Então dá essa pequena diferença. O que seria a tradição iniciática? A tradição iniciática é uma sabedoria milenar, passada de boca a ouvido, de mestres para discípulos diretos. E esses discípulos diretos vão, à medida que incorporam o conhecimento, tendo também mais discípulos. Eles são como que instrutores, passando esse conhecimento. E o conhecimento, ele é verbal, ele não é escrito, é passado de boca a ouvido. Então isso a gente chama de sabedoria iniciática das idades. E tem uma diferença de calendário também, não tem, Ademar? Do iniciático para esse calendário maia e os outros calendários? Sim, o calendário maia, ele se baseia no sistema lunar, e o calendário nosso no sistema solar mesmo, ou dos movimentos da Terra. Então são diferentes entre si, por isso que tem essa diferença. Mas o fato do calendário maia ter sido feito somente até o ano de 2012, em dezembro de 2012, não quer dizer que ao final do mundo eles deixaram de fazer porque iria ser o final do mundo, porque nós também não temos um calendário nosso real até muito tempo para frente, porque nós temos ajustes periódicos, então nós não podemos ter esse calendário a longo prazo, porque tem que esperar esses ajustes acontecerem, não é? Então, também se alguém pegar o nosso calendário e chegar numa data até onde ele foi feito, vai dizer que vai ser o final do mundo também. Quer dizer, isso é lógico, né? O final do mundo não vai acontecer, o que vai acontecer é o final desse ciclo, porque nós estamos num ciclo de peixes, onde a gente chama de Kali Yuga, onde predomina o mal, na razão de 90% até 95%, e o bem é minimizado na razão de 5% até 10%. Quer dizer, o mal está predominando. Então nós estamos numa fase chamada Kali Yuga, Idade do Ferro. E o que acontece então? O mal predomina. E nós estamos no processo de decadência, no processo de degeneração, no processo de inversão de valores. E não dá mais para continuar. Nós temos que romper este ciclo de peixes, que é o avatar Jesus, que representa o grande avatar de peixes, e agora começar o ciclo da volta de Jesus, que a tradição iniciática chama de Maitreya, que é um novo ciclo, uma nova civilização, que a gente chama de Satyuga, ou Idade de Ouro, onde o mal vai reduzir drasticamente e o bem vai subir rapidamente. Então, mas como é que vai dar esse processo, Ademar? Vai acontecer o que exatamente? Fisicamente tem uma grande transformação em evidência? Sim, nós temos um período desde 20 de março de 2006 até 20 de março de 2013, são 7 anos. Então é um período que a gente chama de interregno. O que é isso? É um período de julgamento. Ou seja, são 7 últimos anos de peixes e também os 7 primeiros anos de aquário. Isto é feito o transpasse do final de peixe para o início de aquário. E nesse processo, a gente chama de processo de julgamento, onde os valores da humanidade são julgados. E aí vem os cataclismos,
aí vem as desgraças, os acontecimentos nefastos, acontecimentos apocalípticos e as profecias que realmente estão nesta fase de determinação final. Inclusive a batalha de Armagedon, que eu quero que você fale. Isso. E a batalha de Armagedon, ela corresponde, dentro das 7 taças da ira de Deus, à 6ª taça, ao derrame da 6ª taça da ira de Deus, que é a batalha de Armagedon. Que é a única que falta, tá, das profecias? Não, todas, todas as profecias estão em andamento. Então os terremotos, a queda de pedras na terra, a gente tem mudanças climáticas, nós temos a poluição da terra, nós temos a poluição dos mares, a poluição dos rios, nós temos a taça que é jogada no sol, onde o sol fica muito agressivo, né? Já está acontecendo, está abraçando, gente. Porque o sol, se a gente olhar a energia eletromagnética na faixa do ultravioleta, está muito alta. Está na faixa de 13,5, 13,6, no máximo de 14. Isso nunca aconteceu. Mais ou menos ficava ao redor de 2, 2,5, no máximo 3. E então existe essa influência no Sol. E o Sol está tendo explosões solares significantes. E toda vez que tem uma explosão solar, essa explosão, se for direcionada para a Terra, se for direcionada para o cosmos, não, porque ela impacta na Terra. Mas se ela for uma explosão que é direcionada à Terra, ela impacta na Terra. Porque o núcleo da Terra ainda está em alta temperatura, ainda nós temos parte do Sol existente dentro da Terra, porque a Terra, antes de ser Terra, saiu do Sol. Só existia o Sol, era uma parcela de Sol, que é distanciada da fonte primária, que o Sol representa 99,8% do total do sistema solar. A Terra é muito pequenininha. E aí, esfriando, então, foram criando os 4 reinos. Mas o Sol ainda está dentro da Terra. Exato. A Terra é um globo, a crosta secou. Sim. E o Sol, por exemplo, dentro da ciência, o que diz o cientista? É que a Terra é um núcleo, é um maciço, né? Mas como que é maciço se a temperatura é altíssima, é o magma? Então não é assim, é material em alta temperatura, material fundido e material na essência que a gente chama plasmática, onde os produtos químicos estão todos unificados para depois serem formados como produtos químicos e também como elementos e componentes da natureza, não é? Então essa é a Constituição. Então, Ademar, mas a gente falou sobre 2012, o que a gente pode considerar nesse momento atual, 2002, 2013, com relação à mudança de mentalidade e mudanças físicas? Isso vai mudar tudo, porque acaba peixes, acaba a tônica de peixes, vai começar uma tônica de nova era. E você sabe que para educar esse pessoal é muito difícil. Como é que nós vamos mudar uma humanidade? Uma humanidade que está indo na corrupção, na desgraça, na perda de valores, nas drogas, na prostituição, na conspiração, uma humanidade decadente, não tem como mudar. Então, como é que Deus, o Eterno, o grande arquiteto, faz isso? Mudando a criança que nasce. Então, toda criança que nasce é especial, ela já nasce com novos valores. E quando essas crianças crescerem, elas não vão aceitar mais. Já estão aí, né? Exatamente, esse ciclo de peixes. Então, hoje, criança que nasceu a partir de 20 de março de 2006 é especial. Criança é bimânica, chama de índigos, crianças azuis, mas na tradição iniciática tem 2 mentes, a mente concreta e a mente superior abstrata. São crianças bimânicas. E elas já absorvem novos valores que estão sendo colocados na dimensão mental e na dimensão astral. E quando elas nascem, elas já nascem com um destino mais atualizado, a um futuro, a uma nova religião, a uma nova filosofia, a novas tecnologias, a uma nova sociedade. Você percebe que essas crianças não aceitam mais a mentira? Não aceitam. É verdade. Não aceitam mentira. Elas não aceitam enganação, elas não aceitam. Enganação. Elas são irritadas, elas choram com constância. Então dá para perceber que elas são sensíveis. Você escreveu isso no seu livro, né, Carlos? Sobre esse sim. também, né? Eles estão chegando para realmente instituir a Era de Ouro, né? Nós vamos embora, né, o que a gente fala, quando eu nasci não tinha televisão, não tinha
quando eu era molequinho. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha carro também, controle remoto, micro-ondas, não tinha nada disso. Eu tive que aprender tudo isso trabalhando lá. Mas as pessoas, à medida que vão morrendo, gravam isso na dimensão astral e na dimensão mental. E quem nasce, já nasce com isso agregado na sua evolução. Crianças de 3 anos já mexem. Então, já mexe com o computador, já mexe com o controle. Isso está na alma mundi da Terra, é isso? Na alma mundi. Então, como é que vai ser mudada a sociedade? Através das crianças que estão nascendo agora, né? De 1989 até 2006, a gente chama de híbridos ou fase intermediária. Mas de 2006 já são crianças especiais. E quanto mais nós entrarmos no tempo, né, a partir de 2013, com o Aquário Puro, essas crianças vão ser cada vez mais potencializadas. Quer dizer que então que até o sistema de ensino vai por água abaixo? Vai tudo por água abaixo. As sim. religiões, se você acha que, por exemplo, os meus filhos, né, eles não aceitam mais as religiões atuais. Eles querem uma nova proposta, uma religião filosofia talvez, uma religião mais inteligente, não uma religião que a pessoa baixa a cabeça, fica lendo um texto lá da Bíblia de 3.500 anos atrás que nada tem a ver com a nossa sociedade. A religião da nova era, da era da Aquário, é fácil de entender que é universalista, é o universalismo. Porque a era de Aquário vai durar 2.000 e poucos anos, 2.160 anos, né? A gente consegue ver daqui 5, 10 anos, mas são 2.000 anos. É muita coisa, né? Só que ele vai ter 4 fases nesses 2.160 anos, que é o período do é o período do equinócio dividido por 12, né? 25.756 anos dividido por 12, que vai dar esse número que você falou. Então, o que acontece? Vamos ter 4 fases. Arredondando, 500 anos de ouro, a gente já fase de ouro, que é o que vai acontecer agora, né? Depois de peixes, onde o bem vai predominar de 90%, depois ele vai declinando até 75%, e o mal começa a crescer até 25%. Aí entra numa segunda fase, mais 500 anos, chamado fase de prata, onde o bem também predomina, ele vai caindo de 75 para 50, e o mal vai subindo de 25 para 50. Aí então, em 1000 anos, ainda o bem vai predominar em relação ao mal, mas cada vez o mal vai crescendo também. Isso está no Apocalipse, que o Cavaleiro Branco, né, que joga a besta nos abismos, ele aprisiona por 1000 anos. Quer dizer, aí o mal então passa a ter poder novamente, né, a vencer esta batalha. Depois vem a fase que a gente chama de bronze, onde o bem ele declina de 50 para 25 e o mal sobe de 50 para 75, até chegar novamente na fase atual que nós estamos, que é a fase de ferro, onde o mal vai até quase 90%, 95%, não é isso? E o bem então declina para de 25 para praticamente 5, 10%. E aí termina, dá um novo ciclo novamente. Mas falando sobre a evolução humana, o que essas fases todas trazem para o ser humano de diferente? O ser humano fica mais intuitivo, ele deixa de ser muito mais emocional para ser mais mental. Ele entra numa nova tônica, ele vai entrar numa nova tônica. Novas religiões, novas artes, novo sistema político, novas tecnologias, nova literatura, novas religiões, novas artes médicas, nova magia ou conhecimento integralizado, conhecimento superior, tudo isso muda. E é uma nova tônica, não é isso? Poderes mentais, né? Poderes mentais, faculdades, dons, não é isso? Então a gente vai ter no sexto sentido aberto, né? Que é o sentido da percepção espiritual, onde o ser humano vai ter uma clarividência, ele vai ter clareaudiências, ele vai ter dons diferenciados, não é isso? Mas o principal é a criança bimânica, que vai ter 2 mentes. Esse já é fundamental, né? Esse é o grande diferencial. A gente também estava vendo uma matéria, Carlos, sobre o Irã, esses dias, o Ademar, e ele, exatamente esse medo todo do poderio atômico, realmente, que está em questão e é uma coisa muito delicada naquele universo deles ali. Como é que a gente pode explorar isso? Então, a gente vai explorar isso no outro programa, pessoal, porque a gente está com um tempinho aqui e a gente já volta com outro com essa resposta com o Ademar. Fiquem aí.
Oi, amigo internauta, estamos de volta aqui na casa do professor Ademar Ramos, trazendo um tema que a gente começou a falar sobre ele, que é 2012 e todo o segmento de apocalipses, de profecias e tal. A gente deixou essa pergunta no ar sobre o problema do poderio atômico, que está nas mãos lá do Irã e com aquela briga toda do Oriente Médio, né, Carlos? Israel, Irã, né? Então, e essa questão é uma questão que atormenta um pouco a população mundial, porque a gente nunca sabe qual é a intenção real de tudo isso. Ademar, o que a gente pode dizer? Eu fiquei muito intrigado, até nós estivemos em Israel, né, em 2008, e lá no Vale da Magedon, que é um lugar bonito, mas um pouco estranho, que é um vale, né, muito cheira a morte. Cheira a morte? É um vale, uma planície, e em volta tem o Monte Tabo, né? Em volta tem as montanhas, todas as montanhas, né? Monte Carmelo, Monte Transfiguração de Jesus. Isso. Então é um local... E tem o Monte Megido, que é um monte muito estranho, porque segundo as profecias, lá é que está a besta. Porque tem duas bestas, a besta menor e a besta maior. A besta maior está debaixo dos mares, ela é gigantesca, representa a personificação do anticristo, a personificação de todo o mal, é conhecida como Netuno na tradição romana, é conhecida como Poseidon na tradição grega, Poseidon, né? Então representa essa besta, né? Que tem 7 cabeças, 10 chifres, né? E que tem um nome, um monte de blasfêmias em cima da cabeça, e que provoca todos os males e todas as desgraças da humanidade. E esta besta maior, ela tem associação com uma besta menor. E a besta menor fica exatamente no Monte Ungido, né? Bem à frente a Batalha de Armagedon, onde está previsto no Vale de Armagedon ocorrer a Batalha de Armagedon. Não é que a guerra vai começar lá, mas lá vai ter um ponto importante da guerra, vai ocorrer, né? Um ponto significativo. Você disse isso em 2008 e eu fiquei com isso. E agora está acontecendo. Está acontecendo, né? E a Batalha de Armagedon é a grande profecia das escolas de iniciação. Ela está em tudo quanto é texto sagrado e diz o seguinte, mas quando o Eufrates secar, e quando os vermelhos estiverem marchando sobre o Eufrates seco, é sinal então que a Batalha de Armagedon está em curso. Então, os vermelhos, quem são os vermelhos? Os vermelhos são chineses, os vermelhos são iranianos, os vermelhos são os muçulmanos que usam a bandeira vermelha e todos aqueles que são chamados de vermelhos, né? Então, russos também. Então a gente tem todo um processo, né? Porque o russo, a bandeira tem vermelho, mas não é só vermelho, mas eles são vermelhos, né? Então, quando eles estiverem marchando no Eufrates seco, é a Batalha de Armagedon. E isso está mais ao norte, né? E vai descendo até chegar em Israel, né? E Israel, esse nome, é o nome de Jacó, não é o nome do povo hebreu ou do Estado, é o nome de Jacó. Filho de Abraão. É o rei, um dos reis de Israel, Jacó, casado com Raquel. E Jacó, então, o que aconteceu com Jacó? Isso é muito importante, porque ele vai estar ligado com a Batalha de Armagedon, porque 144 mil vão ser salvos, mas não são 144 mil judeus, são 144 mil descendentes de Jacó. E Jacó, ele lutou uma noite inteira com Deus na forma de um anjo homem, e não desistia de lutar. E já estava amanhecendo, aí o anjo falou, vai ter que parar, esse é o homem mais valente que eu consegui conhecer até hoje. Ele vai ser por isso abençoado e todos os seus filhos serão abençoados. E ele feriu Jacó na coxa, e Jacó ficou coxo. Né? Por isso que o judeu não come determinado nervo na coxa dos animais, exatamente por isso. E ele falou, seu nome vai ser Israel daqui para frente. Israel quer dizer a ira de Deus, porque ele demonstrou ira, né, para enfrentar Deus. Foi o único humano que enfrentou Deus. Então Jacó recebeu uma bênção. E ele teve, Raquel, a esposa dele, era estéril. Então ele se uniu com a cunhada, que é Zelfa, teve 6 filhos.
Depois ela não deu mais no couro, né? Aí se uniu com a empregada da Raquel, não é isso? Lia, que teve mais 2. Depois a empregada também de Zelfa teve mais 2. Aí Deus permitiu que Raquel desse à luz. Então teve um que foi José, o grande José do Egito, e por último o pequenininho, o caçulinha Benjamim, que dão 12 filhos de Jacó. Então quem é que vai ser salvo na batalha de Armagedon? Os 12 descendentes das 12 tribos descendentes de Israel, não do povo Israel, não do Estado de Israel, mas de Israel Jacó. Não é isso? Tem que ficar isso bem claro. Então é diferente uma pensamento do outro, completamente. Quer dizer, então o que acontece, né? 12 tribos, cada um 12 mil, que dá 144 mil. Que é exato o tamanho, a área do templo de Jerusalém. Exatamente. E esses 144 mil vão estar em Jerusalém, que é muito próximo, né? Presentes nessa batalha. Então vão ser os premiados, que vão ser convidados a bodas do Cordeiro. Mas todas as profecias falam isso. O Eufrates já secou. Já secou. É por quê? Porque a Síria ela desviou para fazer usinas hidroelétricas. A Turquia também desviou o rio para fazer usinas. E o Iraque, então, como era inimigo dos dois, foi secando. E o Eufrates já está seco. Já secou. Essa parte da profecia já está. Só falta o quê? Marchar o vermelho em cima do Eufrates seco, é a batalha de Armagedon. Então o que a gente pode considerar que vai poder entrar nesse caminho? Então, com seus cursos? O mais provável, né, pode vir dos otomanos, que não são árabes, são turcos, pode vir de outros povos árabes, e pode ser o Irã também, né, subindo lá por cima, né, vindo por trás. Ou pode ser a Rússia e ainda a China, são os vermelhos. Mas as profecias dizem que a Rússia está envolvida, que o Irã está envolvido. Então Irã provoca a ira de Deus. Então todas as escolas de iniciação falam, não mexe com o Irã, porque se você mexe com o Irã, você vai mexer com a ira de Deus. E hoje o que está acontecendo? Israel está ameaçando o Irã. Hoje é dia está querendo bombardear. De novembro de 2011. 8 de novembro de 2011. Então existem ameaças, estão registrando. Se isso acontecer, não vai sobrar pedra sobre o Estado de Israel agora. Porque Irã é um país sagrado. Não pode mexer com o Irã. Apesar do fanatismo, apesar dos ayatolás terem uma postura diferente, porque é a antiga Pérsia. Então todo o conhecimento da medicina, da astronomia, da química, da matemática, né, tudo isso veio da Pérsia. E isso depois os mouros levaram para os Estados Unidos da Europa, que era para ser, e virou Europa, e aí deu a grandeza da Europa. Então Irã é sagrado, não pode mexer com o Irã. Se mexer com o Irã, vai ser a ira de Deus. Mas você acha que Israel, o Benjamim Netanyahu, sabe dessa profecia? O Irã sabe disso. Acontece o seguinte, o povo israelita, ele não está preocupado com o restante dos outros povos. Sim. Nunca se preocupou. Se preocupa com ele, se preocupa com a riqueza, com o domínio financeiro mundial, porque eles têm o pacto, eles fizeram o pacto. Qual é o outro povo que fez pacto com Javé, com Jeová ou com qualquer entidade? Ninguém fez. Eles fizeram o pacto. E esse pacto está dentro da Arca da Aliança, está registrado lá. É registrado, né? Um documento. Né? Esse pacto que foi aceito. Faz tempo. Só que esse pacto de não misturar o sangue foi feito pelo povo. Porque, veja, nós tivemos a mistura de sangue de Salomão, por exemplo. Salomão tinha 700 mulheres. 300 concubinas e ainda casos extras com a rainha de Sabá, que era de raça negra. Era bom nosso. Então, ele tinha mulher de todo tipo do mundo, né? Então ele misturou sangue, mais do que misturou. Sim. Moisés, que foi o grande líder, né, no êxodo, misturou o sangue, porque ele era casado com Séfora, que era de raça negra, era filha de Jetro, que era negro, um sacerdote negro. Então veja como é que fica, né? Todos misturaram sangue, os patriarcas misturaram sangue. Abraão misturou sangue, porque a sua esposa, Sara, era estéril. Então ele teve que se unir com Agar, que era escrava egípcia, de raça negra. E daí nasceu Ismael. Depois que nasceu Ismael, aí sim Deus permitiu que Sara ficasse fértil. Ele se uniu com Sara, e daí nasce então o
o patriarca, não é isso? Do povo hebreu, não é isso? Então aí vem toda esta. É o pai das três grandes religiões, né? Abraão é o pai. Isso, Abraão foi um grande avatar, né? Aquele que gerou todas as religiões. E ele foi o pai de Isaac, né? Que é que deu as 12 tribos de Isaac e as 12 tribos de Ismael. Na que você disse sobre as 12 tribos. Exatamente. Quer dizer, esse encontro do Irã com Israel, a Batalha de Magedon seria uma batalha kármica de irmãos? De irmãos, exatamente. Vão predominar os irmãos. Tem outros povos, mas predominantemente são irmãos. Irmãos por parte de pai, por parte de mãe não. Mãe são diferentes. O filho de Abraão era bastardo. Agar, né? A esposa era Agar. Da concubina da escrava. E é Ismael. E com Sara, né? Foi Isaac que é o legítimo. E Agar foi expulsa ao deserto. Então o povo hebreu ele não está preocupado com isso, de uma guerra mundial, de uma hecatombe mundial. Se der na telha, eles vão jogar bomba atômica no Irã, vão jogar bomba atômica em qualquer lugar. Porque eles têm o pacto, eles já têm. Mas só que existe um erro aí, né? Vão ser salvos só, não os 144 mil de Israel povo, mas descendentes da tribo, desde que eles sejam castos e puros. Também tem essa condição. Então tá feito. Onde estão esses homens castos e puros? Tá difícil, hein? E mulheres castas e puras. Quer dizer, é meio complicado também. Né? Vão ter que ser alguns especiais, mas então a coisa é meio complicada. Então essa batalha tem uma besta que tem 2 chifres, que fica no Monte Mojib e na frente da Batalha de Armagedon. E ela faz tudo o que a besta maior manda. Entendeu? Então ela é subordinada à besta maior, mas ela tem grande poder, porque ela exerce influência nos líderes das nações. Então essa besta que está nessa região é que vai convocar todos os povos para a batalha final. E essa besta que você fala, Demar, ela é física, heterofísica? Como é que a gente pode definir isso? Seria uma expressão do anticristo, uma expressão humana do anticristo, né? Só que é uma expressão, que vai ter que assumir uma figura física, porque agora é uma missão física. Então tem um ser físico. Sim. Você pode definir pra gente quem pode ser esse cara? É difícil definir, né? Mas a região já foi dada, o país já foi dado, o local já foi dado também, ele está lá. Está lá então. Está lá. Então, e vai aparecer nessa região. Então, só para a gente finalizar esse assunto de 2012 e 2013, então você acredita então, nessa transformação toda? Finaliza-se em 2013, em março. Não, a guerra pode ser amanhã, pode ser daqui a 5 minutos. Sim, mas pode ser qualquer momento, né? Ciclo, não precisa ser 2013. A primeira bomba que eles mas está previsto acontecer isso até 2013. Está previsto, né? Até março de 2013. Isso é uma coisa que dá medo na população, mas eu acho que é importante o pessoal saber. Isso vai acontecer. Inclusive, isso parte com a terceira profecia de Fátima. Porque a profecia de Fátima envolve 3 guerras. A Primeira Guerra Mundial, quando teve aquela grande confusão na Rússia, né? Depois teve a Segunda, que foi a Guerra Mundial, que não apareceu bomba atômica na Europa, passando pela Europa, mas sim aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, nos dias 6 e 9 de agosto de 1945. E a terceira profecia fala de armamento atômico passando pela Europa. Quer dizer, a Europa está envolvida, né? Então nós vamos ter a Europa envolvida nessa terceira profecia. Porque eu acho que a guerra vai trazer o lastro que eles tanto precisam para sair do buraco. Sim, porque é grande o buraco. A crise, para ter guerra, temos que ter crise financeira. Qual é a história, né, Carlos, de todo o tempo? Acabou o dinheiro, acabou a riqueza, não tem alimento, invade, pega outro, rouba e pronto. Sempre foi assim. Né? Então agora, por exemplo, o dólar não vale nada, não tem lastro. Usar o petróleo pela OPEP, né, para que todo mundo comprasse em dólar, também não está acontecendo, não resolveu. Então houve a crise imobiliária, que nós avisamos 6 meses antes que ia acontecer, existe a falta de lastro do dólar, existe todo o problema na Europa, o euro está falido, os países europeus estão falidos, a verdade é essa, só que isso não está sendo divulgado. Então a única solução para resolver uma falência geral, não é isso? O que é? Guerra.
porque aí você dá calote e briga pelo calote, não é isso? E o Brasil, aí os nossos governantes dizem que tá tudo bem nada, porque nós somos o quarto dos credores dos Estados Unidos. Nós vamos pagar muito. Primeiro é a China, depois tem o Japão, né? Depois o próximo deve ser o Japão, né? A China, o Japão, tem mais um que é o terceiro, o Brasil é o quarto. O terceiro pode ser a Inglaterra ou pode ser um outro país. Porque se a coisa está bem feia, está tudo, bem feia, tá tudo na feia. surdina, ninguém está falando sobre isso. Né? Mas essa guerra, ela está sendo preparada. Dá para perceber. Essa guerra é maldosa. Só que vai ser uma guerra terrível. Porque os inimigos têm armamento atômico. E quando a antiga URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, se desmanchou, muito equipamento atômico sumiu. E estão com países aí que são muçulmanos, com países que são antipáticos aos Estados Unidos, inimigos dos Estados Unidos. Então, muitos têm, exatamente. Então ainda é ter armamento atômico, e se ainda é tomar as dores, mas está neutro. Está neutro. Mas se ela for do lado da China, você pega aí, estamos com 7 bilhões de habitantes, né? Aí você pega a Índia, pega o Paquistão, que tem armamento atômico. Você pega a China, que tem também, né? Nossa, só aí já é uma encrenca violenta. Bom, queria deixar claro aqui, até porque nós somos divulgadores da Era de Ouro, da Era do Bem, né? Da Era do Bem, lógico. A gente está falando um pouco de guerra e que são profecias, são presságios. Mas por precaução, né? Precaução. Nós temos que saber. Para alertar as pessoas. Só que tem uma boa notícia, viu, Carlos? Tudo isso vai acontecer mais no hemisfério norte. Então nós vamos receber impactos, nós vamos receber consequências no hemisfério sul, né? Mas a América do Sul, incluindo o Brasil como reservado, a África, que é um país também reservado, ou seja, os países que foram esbulhados, roubados, que foram reprimidos pelo domínio, né, do hemisfério norte, né, esses estão protegidos. Estão poupados por enquanto. Mas nós sabemos que se acontecer uma guerra, são milhões de vidas humanas que se vão. Sim. Mas não está nas nossas mãos, a gente tem que alertar. Acho que aqui nosso princípio, né, na verdade, é colocar em pauta, colocar à tona os conhecimentos que a gente vem trazendo para vocês aí, acompanharem com a gente, mas não é para assustar, para amedrontar, mas sim para fazer um entendimento e um raciocínio sobre essa questão mesmo. Porque muito se fala também, Ademar, sobre até a mudança de eixo do planeta. E a estimativa é terminar na primeira fase, com a guerra, que eu falo, 1/7 da humanidade. Que vai dar 1 bilhão de pessoas que está previsto morrer. Depois vem as consequências da guerra, né? Que aí vem a fome, vem a peste, vem as revoluções, as encrencas, isso então se propaga mais. É aí que vem a mudança do mentalidade, do relacionamento humano, que muda tudo. Muda tudo. Aí as crianças vêm. Então a Era de Ouro vai chegar, mas o que vai ter no meio do caminho. Então não precisa se assustar, pessoal, o negócio vai ser feio, mas com esse sentimento a gente vai chegando e vai aceitando o processo, né, Ademar? Tem alguma mensagem para o nosso internauta, Ademar, sobre essa questão, que eu acho importante, que é o momento do pessoal realmente se apoiar em alguma coisa, alguma questão mais... Na próxima. Não, vamos fazer agora. A mensagem dele, a gente fecha esse bloco. O importante é mudar a atitude. Ou seja, nós temos que viver já na nova era. Era de amor, de alegria, de saúde, felicidade, prosperidade, ética, moral, justiça. Então nós temos que sair da decadência e já viver novos valores. E não entrar na promiscuidade, entrar aí nas drogas, entrar aí na corrupção, em tudo isso que está errado, no fanatismo, individualismo. Então nós já temos que mudar a postura. Se nós fizermos isso, já é uma grande coisa, já é uma grande solução. Então o que eu indico para o nosso internauta é já viver na nova era. Esquece essa era, que essa já foi. O velho ciclo já era enterrado, sacramentado. Então, está nos últimos estertores, né? O último respirar da morte. Fazer o que tem que fazer, né? Fazer o que tem que fazer. Porque a pessoa vai embora daqui, vai morrer, que não tem que fazer. Até porque daqui a pouco quem vai voltar aqui de novo? Somos nós. Sobrando 2 já tá bom, né, Ademar? Temos nossos descendentes. Os nossos descendentes. Sobrando 2, você começa tudo de novo, né, Ademar? Então é isso aí, meu amigo Internauta. Ficamos por aqui. Espere o nosso próximo programa. Até depois.